O meu marido foi para a cama com a minha cunhada na nossa própria casa, quando eu estava grávida de 5 meses. Nessa mesma noite, silenciosamente, misturei algo na jarra de água que estava na sala de estar. Na manhã seguinte, os dois tiveram de ser levados nus, a gritar de humilhação, para as urgências do hospital local. Querem saber como destruir a honra daqueles dois miseráveis sem precisar de uma cena de ciúmes ou de derramar uma única lágrima? Não. Deixem-me contar-vos. Tudo começou com uma perfeição nauseante. Costuma-se dizer que a gravidez é a altura em que a mulher está mais sensível, mais vulnerável, mas também quando a sua intuição está mais apurada. Tenho 32 anos e sou chefe de equipa de análise de risco num fundo de investimento financeiro. O meu trabalho diário consiste em olhar para números, para relatórios áridos, para encontrar as falhas que outros tentam deliberadamente esconder. Nunca pensei que um dia essa competência profissional seria aplicada na minha própria cama. O meu marido, Tiago, é um homem de aparência respeitável e de fala ponderada. É chefe de departamento numa empresa farmacêutica e, aos olhos de ambas as famílias, era um marido exemplar. Não bebia, não andava em festas, não frequentava bares. Desde o dia em que engravidei, sempre se mostrou atencioso. Chegava à casa do trabalho e arregaçava as mangas para ir para a cozinha. À noite, encostava o ouvido à minha barriga para sentir os movimentos do bebé. A família do meu marido vivia junta numa moradia de 3 andares na Amadora. O resto do chão era a área comum. O primeiro andar tinha o nosso quarto e o da minha sogra. O segundo andar tinha o quarto do meu cunhado e da sua mulher. O meu cunhado, o Pedro, era engenheiro civil e passava o ano todo nas obras no Alentejo, só vindo à casa de poucos em poucos meses. A minha cunhada chamava-se Sofia. Era educadora de infância, com uma aparência sempre elegante e uma voz suave como mel. Esta família era sempre apontada na vizinhança como uma família exemplar. E eu, uma nora grávida, sempre me considerei sortuda por viver num ambiente tão harmonioso onde todos se apoiavam. Lembro-me perfeitamente daquela noite de domingo, apenas 3 dias antes de eu mesma desmascarar tudo. O jantar de família não contou com o Pedro, pois ele estava retido por causa de uma betonagem importante numa obra. A refeição preparada pela própria Sofia estava magnificamente apresentada. Laura, come muito peixe. Faz bem ao cérebro do bebé. Já estás de 5 meses. Tens andado tão pálida ultimamente. Tiago, tens de alimentar bem a tua mulher. As mulheres grávidas passam por muitas dificuldades. Se o marido não for atencioso, a mulher sente-se abandonada. Eu baixei a cabeça para o prato, com um leve sorriso protocolar nos lábios. As palavras da minha cunhada pareciam cheias de preocupação. Mas por alguma razão, ultimamente eu sentia uma tensão subtil no seu olhar, sempre que ela olhava de relance para o meu marido. A Sofia tem razão. Ultimamente os enjoos têm me tirado o apetite, disse eu. Amor, comprei uns suplementos e vitaminas que estão no frigorífico. Sofia, como tens tempo à noite, podias preparar algo nutritivo para ela? Eu, com o fecho do trimestre, tenho chegado tarde com relatórios para fazer, com medo de me esquecer da refeição extra dela, pediu o Tiago. Ora essa, Tiago, não seja cerimonioso. Somos família, e eu sozinha em casa também me sinto aborrecida. O Pedro está sempre fora, nem sabe se a mulher e o filho estão doentes ou não. Deixa que eu trato de parte dessas coisas. Concentra-te no teu trabalho, respondeu a Sofia. Um jantar caloroso, uma cunhada preocupada com a sua cunhada grávida, um marido preocupado com a saúde da sua mulher. Tudo corria como uma peça de teatro bem ensaiada. A minha sogra, a dona Lourdes, sentada à cabeceira da mesa, acenava com a cabeça, satisfeita ao ver a harmonia entre os filhos. Naquele momento não disse nada, apenas assenti e agradeci obedientemente. Eu acreditava neles. Eu realmente acreditava naquela fachada de família feliz. Mas há limites para a falsidade que não podem ser escondidos para sempre, especialmente quando estão envoltos pela autoconfiança de quem se julga inteligente. Na terceira noite após aquele jantar, uma chuva fora de época caiu sobre Lisboa. O frio que se infiltrava pela fresta da janela acordou-me. Uma cãibra na barriga da perna, um sintoma comum para uma grávida de 5 meses,
fez-me franzir o sobrolho. Levei a mão para o lado por instinto para chamar o Tiago para me fazer uma massagem, mas a minha mão tocou num espaço frio do colchão. Abri os olhos. O quarto estava mergulhado na escuridão. A luz de presença estava apagada e o Tiago não estava lá. No início, pensei que ele tinha ido à casa de banho ou à cozinha beber água. Sentei-me, ajeitei o cabelo despenteado, calcei os chinelos de lã e vesti um casaco de malha fino. Saí do quarto com a intenção de descer para o procurar. Mas ao passar pelo pequeno escritório do Tiago, no final do corredor do primeiro andar, parei. A porta do escritório estava entreaberta. Lá dentro, a luz principal estava apagada. Apenas um brilho azulado e pálido emanava do ecrã do iPad pousado na secretária. O Tiago tinha o hábito de sincronizar as mensagens do telemóvel com o iPad para facilitar o trabalho. E talvez na pressa de uma noite chuvosa, ele se tenha esquecido de bloquear o ecrã. O meu instinto de analista de dados não me permitiu ignorar nenhuma anomalia. Por mais pequena que fosse, empurrei a porta suavemente e entrei. O silêncio era tal que eu conseguia ouvir as batidas do meu próprio coração. Aproximei-me da secretária, inclinei-me e olhei para o ecrã iluminado do iPad. O que apareceu no ecrã fez o meu sangue gelar. Não era um e-mail de trabalho, nem um relatório de vendas. Era uma janela de chat do WhatsApp aberta. O nome do destinatário estava guardado como chefe de contabilidade, mas o conteúdo não tinha nada a ver com números financeiros. Com esta chuva e este frio, quem me dera estar abraçado a ti a dormir. A minha mulher já tem a barriga grande. Dormir ao lado dela obriga-me a ter cuidado. É um desconforto terrível. A mensagem tinha sido enviada da conta do Tiago há 15 minutos, e a resposta da chefe de contabilidade apareceu imediatamente. Se estás desconfortável, sobe ao segundo andar e vem ter comigo. O Pedro não volta este mês. A mãe também já tomou os comprimidos para a circulação e está a dormir profundamente. Já deixei uma jarra de água fresca na sala de estar no rés do chão. Bebe um golo para acordar e depois sobe. A porta do meu quarto não está trancada. Fiquei petrificada. A luz azul do ecrã iluminava o meu rosto. Naquele momento, devia estar pálida e sem vida como um cadáver. Chefe de contabilidade, segundo andar, o Pedro não volta. Todas as peças do puzzle na minha cabeça encaixaram-se subitamente, formando a imagem mais crua e repugnante que uma mulher grávida poderia imaginar. O meu marido, a minha cunhada, as duas pessoas que há poucos dias me serviam comida e proferiam palavras doces e moralistas, estavam agora, naquele preciso momento, enrolados um no outro na cama do meu cunhado, exatamente por cima da minha cabeça. Dizem que ao descobrir a traição do marido, as mulheres geralmente perdem o controlo. Algumas gritam, partem coisas, correm para o quarto para os apanhar em flagrante. Outras desmoronam-se, choram convulsivamente porque o seu mundo ruiu. Mas eu não derramei uma única lágrima. Levei a mão à minha barriga proeminente e acariciei-a suavemente. O bebé, como se sentisse a alteração no meu ritmo cardíaco, deu um pontapé muito leve. Aquele pontapé foi como uma âncora que me puxou de volta à realidade. Eu não podia desmoronar, carregava uma vida dentro de mim e não podia permitir que o meu filho fosse magoado pela falta de controlo da sua mãe. No meio do escritório silencioso, senti um arrepio percorrer-me a espinha. Não era o frio da chuva, mas a frieza de uma razão que estava a ser afiada. Por que haveria eu de fazer um escândalo? Por que gritaria para acordar a minha sogra, para que ela depois viesse com a mesma lenga-lenga de sempre a dizer que é normal os homens terem amantes e que eu estou grávida e não posso satisfazer o meu marido? Por que haveria eu de subir ao segundo andar para ver aquela cena nojenta e sujar os meus olhos? Fazer uma cena de ciúmes é para os fracos, para as mulheres que têm medo de perder o marido. A partir do momento em que li aquelas mensagens miseráveis, o Tiago já não era meu marido. Ele e aquela mulher hipócrita, que se dizia minha cunhada, eram apenas alvos a serem eliminados. Tirei o telemóvel do bolso do casaco. Fotografei o ecrã inteiro da conversa no iPad, com cada palavra e cada hora de envio bem visíveis. Depois de tirar as fotos, desliguei o ecrã do iPad,
deixando tudo como estava quando entrei. Saí silenciosamente do escritório, caminhei pelo corredor e desci as escadas para o rés do chão. A casa estava escura, sem qualquer ruído além do som da chuva a cair no pátio. Dirigi-me à sala de estar. Na mesa de vidro, no centro da sala, estava de facto uma jarra de vidro com água e 2 copos. As palavras dela ecoaram na minha cabeça. Eles tinham planeado tudo meticulosamente. O meu marido desceria do primeiro andar para o rés do chão, beberia um golo de água para matar a sede e depois subiria sorrateiramente para o segundo andar para o seu encontro. Um arranjo cuidadoso para não fazer barulho e não acordar ninguém. Mas eles não sabiam que a escuridão que escondia o seu pecado era também o disfarce perfeito para o meu contra-ataque. Olhei para a jarra de água límpida na mesa e a minha mente começou a trabalhar a alta velocidade. Eu sou uma analista de risco. Sei como encontrar o ponto fraco de um sistema. E o maior ponto fraco do Tiago e da Sofia era o orgulho. O maior medo deles era serem descobertos, perderem a sua fachada de família exemplar, de mulher dedicada e marido fiel. Se eu os apanhasse em flagrante, eles negariam. Diriam que ele só tinha ido ao quarto dela procurar algo ou falar de trabalho. Se eu mostrasse as mensagens, diriam que alguém tinha pirateado as suas contas para pregar uma partida. Não. As provas digitais, por vezes, não são suficientes para desferir um golpe destrutivo. Eu precisava de algo mais real, algo que os impedisse de negar, de fugir, e que os forçasse a expor as suas verdadeiras e imundas faces à luz do dia. Virei-me e caminhei rapidamente para a cozinha. Abri o armário de medicamentos que costumava usar. Como mulher grávida, tinha sempre alguns medicamentos específicos de reserva. O meu olhar fixou-se num pequeno frasco, num canto escondido. Era uma solução que o médico tinha receitado à minha mãe quando ela teve uma obstipação severa após uma cirurgia intestinal. Era um laxante osmótico, extremamente potente para ser usado apenas sob prescrição rigorosa. O efeito secundário de uma overdose seriam cólicas intestinais violentas e diarreia incontrolável. E em alguns casos de pessoas com sensibilidade, provocava o aparecimento de manchas vermelhas e comichão por todo o corpo, como uma reação alérgica aguda. Este medicamento era incolor, inodoro e dissolvia-se completamente em água fria. Segurei o frasco na mão, com um sorriso frio nos lábios. Disse que o amor pode ser cego, mas a vingança deve ser medida com precisão absoluta. Os dois que se deleitavam no andar de cima pensavam que estavam a beber a água fresca do seu amor proibido. Então eu adicionaria um pequeno tempero da verdade. Um tempero que faria os seus corpos reagirem violentamente, privando-os de todo o controlo e forçando-os a arrancar a sua própria máscara de hipocrisia diante de todos. Abri a tampa do frasco e contei cada gota que caía na jarra de vidro sobre a mesa. Não deitei tudo. Apenas uma quantidade suficiente para não pôr em risco as suas vidas, mas mais do que suficiente para criar um terremoto nos seus sistemas digestivo e dérmico na manhã seguinte. Depois de adicionar o medicamento, agitei a jarra suavemente, para que a solução se dissolvesse por completo. Limpei todos os vestígios da mesa com um guardanapo de papel e guardei o frasco de volta no armário da cozinha. Toda a operação demorou menos de 3 minutos. Limpa, silenciosa, sem um único ruído. Voltei ao primeiro andar, entrei no quarto e deitei-me suavemente na cama. Puxei o edredão até ao peito. Fechei os olhos. O calor do edredão começou a afastar o frio da noite chuvosa. Cerca de 2 horas depois, houve passos muito leves no corredor. O som suave da maçaneta da porta do quarto a rodar. O Tiago entrou. O cheiro do perfume barato de mulher ainda pairava no seu corpo, misturado com o cheiro de suor. Ele subiu para a cama sorrateiramente, deitou-se ao meu lado e puxou cuidadosamente um canto do edredão para se cobrir. Ele não sabia que a mulher deitada ao seu lado já não era a Laura dócil e submissa, mas sim alguém que tinha assinado pessoalmente a sentença de morte para este casamento. Na manhã seguinte, tudo começaria. Não haveria lágrimas, apenas o preço a pagar. E eu seria a espectadora na primeira fila para apreciar a peça mais humilhante das suas vidas. Na manhã seguinte, Lisboa estava seca,
como se a chuva da noite anterior nunca tivesse existido. O sol da manhã atravessava as cortinas finas, projetando manchas de luz no chão de madeira. Acordei exatamente às 6 da manhã. O relógio biológico de uma profissional de finanças não me permite dormir até tarde, mesmo que na noite anterior eu mal tenha pregado o olho por 3 horas. Virei-me para o lado. O Tiago ainda dormia profundamente. A respiração regular, um sorriso de satisfação nos lábios, o sorriso de um homem convencido de que tinha tido uma noite perfeita, satisfazendo a sua luxúria com a cunhada no andar de cima, e depois, voltando pacificamente para a cama, para abraçar a sua mulher grávida no andar de baixo, sem que ninguém soubesse. Olhei para aquele rosto e senti uma náusea subir-me à garganta, mas forcei-me a engoli-la. O nojo, neste momento, era um luxo que eu não podia permitir-me. Um caçador nunca deve revelar a sua intenção de matar antes de a rede ser lançada pela última vez. Levantei-me, fiz a minha higiene pessoal, prendi o cabelo e vesti um casaco de malha fino antes de descer. Tudo no rés do chão estava arrumado. Olhei para a mesa de vidro na sala. A jarra de água fresca que a minha cunhada se tinha dado ao trabalho de preparar na noite anterior estava completamente vazia. Os 2 copos estavam caídos ao lado, ainda com alguns vestígios de água. Um arrepio percorreu-me a espinha, mas foi imediatamente substituído por uma clareza cortante. O laxante osmótico, combinado com o agente irritante para a pele que eu adicionei, não era um veneno mortal, era uma bomba relógio biológica. Os seus efeitos não eram imediatos. Precisava de pelo menos 12 a 16 horas para penetrar profundamente na mucosa intestinal e difundir-se pela corrente sanguínea. Eles tinham bebido tudo com a ânsia do seu encontro clandestino. Agora era só uma questão de contagem decrescente. A minha cunhada Sofia saiu da cozinha, segurando um prato com ovos estrelados e algumas fatias de pão torrado. Ao ver-me, abriu um sorriso radiante, os olhos a brilhar com uma falsa preocupação. "Oh, Laura, acordaste tão cedo. A noite passada foi fria com a chuva. O bebê incomodou-te? Estou a preparar o pequeno almoço para todos. Senta-te à mesa que eu já te preparo um copo de leite quente." Olhei para ela, uma mulher com um avental florido amarrado à cintura, o cabelo preso num coque baixo e elegante, a voz doce como açúcar. Se não fosse pela fotografia do ecrã do iPad da noite anterior, talvez eu ainda agradecesse este cuidado. Mas agora, olhando para o prato de comida que ela trazia, eu só via um monte de lixo marinado em traição. "Obrigada, Sofia. Dormi profundamente a noite toda, nem dei por nada. Acho que tenho tido muito sono com a gravidez. É só deitar-me e apago logo." Sorri em resposta. Um sorriso socialmente perfeito, enfatizando deliberadamente a palavra apago. O canto do olho da Sofia tremeu ligeiramente. Um brilho de satisfação passou por ele, demasiado rápido para escapar à minha observação. Ela pensava que o meu sono profundo era a cortina de fumo mais segura para a sua noite de paixão. Ela acenou com a cabeça, insistindo para que eu me sentasse à mesa. Quando o Tiago desceu de camisa engomada, o pequeno almoço de família decorreu de acordo com o guião exemplar. Ele mastigava o pão enquanto me perguntava sobre a consulta de rotina da gravidez da próxima semana. A Sofia não parava de servir a sogra, falando animadamente sobre as novidades do jardim de infância. Eu fiquei sentada, mastigando lentamente, desempenhando na perfeição o papel de uma esposa grávida, dócil e ingênua. Assim que o Tiago pegou na pasta e saiu para o trabalho, e a Sofia pegou na sua scooter para ir para a escola, voltei imediatamente para o quarto e tranquei a porta. O meu tempo era limitado, a água tinha sido bebida. Os seus relógios biológicos tinham começado a contagem decrescente, e eu também tinha de ativar a minha própria armadilha financeira e legal. Abri o meu portátil pessoal e acedi ao sistema bancário com a minha impressão digital. Como analista de risco, eu geria todo o fluxo de caixa da família. O Tiago tinha um salário de chefe de departamento, mas era vaidoso e gostava de gastar. Por isso, a maior parte das nossas poupanças vinha dos meus investimentos externos. No entanto, para manter as aparências para o meu marido, a conta poupança com mais de 100 mil euros e os documentos do apartamento 2 que planeávamos comprar depois do nascimento do bebê estavam em nome de ambos. Eu costumava pensar que isso era respeito mútuo no casamento,
Mas hoje esses números tinham de ser protegidos das mãos sujas de um traidor. Comecei por verificar os extratos do cartão de crédito do Tiago. Ele usava um cartão adicional ligado à minha conta principal. Nos meses anteriores, raramente me preocupava com os pequenos gastos, mas hoje, com o olhar de uma investigadora, rapidamente notei as irregularidades. Faturas de lojas de cosméticos de luxo, contas de restaurantes caros pagas ao meio-dia, a meio da semana. E o cúmulo foi um pagamento de 3.000 € numa joalharia há 2 meses, precisamente no aniversário da Sofia. Nesse dia, o Tiago disse-me que tinha comprado um presente para uma parceira de negócios da empresa para fechar um contrato. Eu acreditei. Afinal, a sua parceira estava mesmo no andar de cima. As minhas mãos moviam-se rapidamente pelo teclado. Sem hesitar, transferi 75.000 € da conta poupança flexível em meu nome para uma conta de depósito em nome da minha mãe. Quanto à conta poupança conjunta de 100.000 €, eu não a podia levantar sozinha, mas acedi imediatamente ao sistema e coloquei-a num estado de bloqueio temporário, alegando suspeita de risco de segurança. Para desbloqueá-la, seria necessária a presença de ambos no balcão do banco. Eu tinha congelado o núcleo dos nossos bens, impedindo-o de desviar um único cêntimo. Em seguida, entrei na aplicação de gestão de cartões de crédito e selecionei a função para bloquear o cartão adicional do Tiago. Motivo: perda do cartão. A partir daquele momento, o cartão de crédito de prestígio, que ele tanto se orgulhava de usar para agradar a cunhada, seria apenas um pedaço de plástico inútil. Depois de concluir as operações financeiras, liguei para a Inês, a minha melhor amiga da faculdade, que agora é advogada especializada em divórcios e partilha de bens. Inês, preciso da tua ajuda. Vou divorciar-me. O meu marido anda com a minha cunhada. A minha voz era fria e monótona, como se estivesse a ler um relatório da bolsa. Do outro lado da linha, houve um silêncio de 3 segundos, e depois a voz da Inês gritou: "O quê? Com a tua cunhada? Que canalha! Onde estás? Estás segura? E o bebé?" "Eu e o bebé estamos bem. Não fiz cenas, não chorei. Tenho provas das mensagens. Já bloqueei os cartões e congelei as contas. O que preciso que faças agora é redigir imediatamente um pedido de divórcio e um acordo de partilha de bens, o mais favorável possível, para quem fica com a guarda do filho, e prepara os procedimentos para pedir uma providência cautelar ao tribunal, se ele tentar desviar bens. Preciso de ter tudo na minha secretária amanhã de manhã." A Inês conhece o meu feitio. Ela não deu conselhos, não ofereceu condolências vazias. Disse apenas uma frase curta e incisiva: "Entendido. Mantenha a cabeça fria e deixa que a lei o desmascare." Desliguei o telefone e recostei-me na cadeira. A manhã terminou com uma eficiência e limpeza cruéis. Eu tinha montado uma rede da qual eles não poderiam escapar. Eles pensavam que podiam enganar-me para satisfazer os seus desejos e viver uma vida dupla. Não sabiam que, a partir daquele momento, os seus bens, a sua honra e o seu poder estavam a ser silenciosamente desmantelados por mim, osso a osso. Agora só precisava de preparar uma chávena de chá de camomila, sentar-me e esperar que a noite caísse. Esperar que o relógio biológico nos corpos daqueles 2 pecadores desse as últimas badaladas antes de explodirem numa humilhação avassaladora. A armadilha estava montada. 10 da noite. A casa de 3 andares na Amadora mergulhou novamente no seu silêncio habitual. A minha sogra já tinha tomado os seus comprimidos para a tensão e foi dormir cedo no primeiro andar. Eu, alegando o cansaço da gravidez, também tranquei a porta do meu quarto às 9h30. Tudo estava perfeitamente arranjado para criar um vácuo, um palco vazio reservado para os 2, que ansiavam pelo calor sujo um do outro. Sentei-me encostada à cabeceira da cama, a luz de presença emitindo um brilho amarelo suave. Não liguei o telemóvel. Não vi televisão. Apenas fechei os olhos em silêncio, apurando os ouvidos para qualquer movimento que viesse através das paredes. De acordo com os meus cálculos sobre o laxante osmótico e o irritante dérmico, o período de incubação estava prestes a ultrapassar as 16 horas. Os seus estômagos e sistemas imunitários tinham sido atacados ao longo de todo o dia, e agora a quantidade de substância ativa acumulada tinha atingido o ponto de explosão. Por volta das 10h30,
Ouvi um clique muito baixo, vindo da direção do escritório do Tiago. Depois, o som de pés descalços a andar sorrateiramente pelo corredor em direção às escadas que levavam ao segundo andar. Eles iam continuar. A ganância da carne impedia-os de desperdiçar uma noite em que o Pedro estava fora. Os primeiros 15 minutos passaram em silêncio. Suponho que estivessem ocupados a despir as suas máscaras de respeitabilidade para se atirarem um ao outro na cama do meu cunhado. Mas essa paz não durou muito. Exatamente às 11h15, ouviu-se um baque pesado vindo do segundo andar, como se alguém tivesse caído da cama para o chão de madeira. Logo a seguir, o som de passos desordenados e apressados, sem qualquer cuidado ou discrição. A porta da casa de banho do segundo andar foi empurrada com força, batendo na parede com um estrondo. Abri os olhos de repente, um sorriso a formar-se nos meus lábios. A bomba biológica tinha explodido oficialmente. O efeito daquele medicamento não começava com cólicas agudas, mas sim com um inchaço abdominal súbito, seguido de uma necessidade de evacuar incontrolável. Quebrava qualquer tentativa de contenção do esfíncter, transformando o intestino grosso numa máquina de erupção vulcânica. Do teto chegavam gemidos abafados e sons caóticos de luta por espaço. O quarto do segundo andar tinha apenas uma casa de banho, e agora os dois, completamente nus, enfrentavam uma tragédia crua. Tinham sido privados, ao mesmo tempo, da capacidade de controlar o seu sistema digestivo. "Afasta-te! Eu não consigo aguentar mais!" A voz do Tiago, rouca e estrangulada, atravessou o teto de gesso cartonado até ao meu quarto. "Sai tu! Dói-me tanto a barriga! Ajuda-me! Parece que tenho facas a esfaquear-me!" A voz da minha cunhada era um grito. Já não a sua habitual doçura, mas o berro aterrorizado de uma mulher a perder a sanidade pela dor e pela vergonha. Ouvia-se o som de luta, de objetos a cair e a partir-se. Com certeza, estavam a lutar pela única sanita. A humilhação de uma evacuação descontrolada em frente ao amante destruiu completamente o seu orgulho. Mas se fosse só isso, a peça seria demasiado monótona. O segundo componente do copo envenenado, o agente irritante para a pele, começou a manifestar-se. Dos sons de luta pela casa de banho, comecei a ouvir os gritos agudos da Sofia, misturados com a respiração ofegante e em pânico do Tiago. Que ardor, tanta comichão! O que é que apareceu no meu corpo? Está tudo vermelho. Ah! Quando o agente irritante atingiu os capilares, toda a sua pele reagiu como se tivesse sido atirada para um ninho de formigas de fogo. Milhares de borbulhas, vermelhas e inchadas, surgiram por todo o corpo, desde o pescoço, costas, barriga, até as zonas mais íntimas. A comichão era tão enlouquecedora que só lhes apetecia rasgar a própria pele com as unhas. A combinação de cólicas abdominais, diarreia aguda e uma comichão que parecia queimar o corpo todo transformou o segundo andar da minha casa num inferno na terra. Não conseguiam vestir-se. Qualquer pedaço de tecido que tocasse na pele inchada e coberta de urticária era como 1000 agulhas a perfurar-lhes a carne. Nus, gritavam, arranhavam os seus próprios corpos até sangrar. "Chama, chama uma ambulância. Eu vou morrer. Está tão quente, tanta comichão!" gritou o Tiago. Levantei-me calmamente da cama, fui até a janela do quarto e afastei ligeiramente a cortina para espreitar a rua em frente à casa. A tranquilidade do bairro à meio da noite estava prestes a ser rasgada. Eu sabia que eles não tinham outra escolha. Não podiam conduzir até ao hospital naquelas condições, com diarreia constante e a arranharem-se sem parar e sem conseguir vestir uma única peça de roupa. Eram forçados a ligar para o 112, e quando essa ambulância chegasse, a sua máscara de família exemplar seria oficialmente arrancada em frente a todos. 15 minutos depois, luzes intermitentes azuis e vermelhas varreram as paredes da rua, acompanhadas pelo som estridente de uma sirene que rasgou a noite. A ambulância travou bruscamente, em frente ao meu portão. A sirene era tão alta que os cães dos vizinhos começaram a ladrar furiosamente. As luzes das janelas das casas vizinhas começaram a acender-se. Os vizinhos cuscos, habituados à tranquilidade, abriram as portas das varandas e esticaram o pescoço para ver o que se passava. Do primeiro andar,
Ouvi a minha sogra abrir a porta do quarto em pânico. A correr desajeitadamente para o corredor, ela bateu com força na porta do meu quarto. Laura, Laura, o que se passa na nossa casa? Por que é que há uma ambulância parada à porta? Onde está o Tiago? Respirei fundo. Compus a minha expressão facial para a de uma grávida confusa e assustada que acabara de ser acordada. Abri a porta com a mão na barriga, a voz a tremer. Mãe, não sei. O Tiago disse há pouco que ia ao escritório buscar uns documentos. Para quem é a ambulância, mãe? Ajudei a minha sogra a descer as escadas, fingindo estar assustada. Quando chegamos ao rés do chão, os paramédicos já tinham entrado a correr com uma maca, ao mesmo tempo das escadas que vinham do segundo andar. Uma cena horrível abateu-se sobre os olhos da dona Lourdes, e a cena mais satisfatória que eu alguma vez testemunhei. 2 paramédicos do sexo masculino estavam a amparar o Tiago e a Sofia, escada abaixo. O meu marido e a minha cunhada, aquelas 2 pessoas tão respeitáveis e nobres, estavam agora apenas envoltos em 2 cobertores finos do hospital. Os seus corpos revelavam manchas de pele vermelha e inchada, como pedaços de carne mal cozida. As mãos não paravam de se arranhar no pescoço e no peito até ficarem em sangue. O cheiro nauseabundo dos seus corpos descontrolados era tão forte que até os paramédicos franziam o nariz e viravam a cara. Meu Deus, Tiago! Sofia! O que vos aconteceu? Por que é que desceram do segundo andar sem roupa? Gritou a minha sogra, quase a desmaiar. Ela recuou com as mãos na cabeça, incapaz de acreditar no que via. Os pacientes estão com um choque anafilático agudo, acompanhado de uma intoxicação digestiva grave. Família, afastem-se para os levarmos rapidamente para a ambulância. Atrasar pode ser fatal, gritou um dos paramédicos, empurrando a maca em direção à porta. O portão estava escancarado sob a luz dos candeeiros da rua e as luzes da ambulância. Os vizinhos aglomerados dos 2 lados da rua viram tudo claramente. Viram o meu marido exemplar e a nora exemplar desta casa a contorcerem-se e a gemer na mesma maca. Os corpos nus, mal cobertos por um lençol fino, cheios de arranhões vermelhos. Epa! O Tiago está na mesma maca que a Sofia, a mulher do Pedro? Meu Deus, que nojo! O que é que eles andavam a fazer lá em cima para terem de ser levados de ambulância daquela maneira? Andavam na cama um com o outro? O que mais poderia ser? Que animais! A mulher grávida e ele a levar a cunhada para a cama? Os sussurros, os dedos apontados e os insultos dos vizinhos ouviam-se perfeitamente, perfurando os tímpanos do Tiago e da Sofia, mesmo contorcendo-se de dor e comichão. O seu orgulho foi completamente destruído. O Tiago fechou os olhos com força, escondendo o rosto no cobertor para evitar os olhares de toda a gente. A Sofia começou a soluçar, as lágrimas a escorrer pelo seu rosto inchado pela alergia. Uma visão absolutamente grotesca. A porta da ambulância fechou-se com um estrondo e o veículo arrancou, desaparecendo na noite. Eu fiquei no degrau da porta, com os braços a envolver a minha barriga, o olhar frio a seguir as luzes vermelhas que se distanciavam. À minha volta, os vizinhos começaram a dispersar, mas os murmúrios certamente continuariam por meses. A família exemplar tinha sido oficialmente enterrada numa pilha de excrementos e humilhação criada por eles mesmos. A minha sogra sentou-se no chão a chorar desconsoladamente. Não a ajudei a levantar-se. Apenas me aproximei, inclinei-me e disse com uma voz suave, mas cortante como uma navalha: Mãe, prepare as suas coisas. Vamos ao hospital ver como estão o seu filho e a sua nora, queridos. As urgências do hospital, às 2 da manhã, eram um caos de azáfama e cheiro a desinfetante. Sob as luzes fluorescentes, brancas e ofuscantes, tudo parecia exposto, sem escuridão para esconder a vergonha. Ajudei a minha sogra a passar pela porta de vidro automática. Ela não parava de chorar, os seus passos vacilantes. Eu, pelo contrário, caminhava com firmeza, o coração a bater calmamente. Desempenhava o papel de uma esposa grávida e preocupada a correr para o hospital para cuidar do marido. Mas por dentro, eu era um juiz a entrar na sala de execuções. A área de emergência era dividida apenas por cortinas de tecido azul claro. Dirigi-me às camas número 3 e 4.
A cena à minha frente era ainda mais patética do que em casa. O Tiago e a Sofia estavam a soro, as mãos amarradas às grades da cama com ligaduras para os impedir de continuar a arranhar a pele já vermelha e esfolada. O mau cheiro tinha sido limpo pelos enfermeiros, mas o resquício repugnante ainda pairava no ar. À volta, alguns enfermeiros de serviço olhavam para eles de vez em quando, sussurrando entre si, os olhos cheios de desprezo. Ao ver-me a mim e a minha sogra a entrar, o Tiago sobressaltou-se, encolheu-se debaixo do lençol fino, os olhos vermelhos e em pânico, evitando o meu olhar. A Sofia, na cama ao lado, enterrou rapidamente o rosto na almofada, o cabelo emaranhado a esconder a cara inchada pela alergia. Aproximei-me da cama do Tiago. Não chorei, não perguntei nada. Fiquei de pé com as mãos na barriga, o meu olhar sobre ele tão frio que poderia congelar a sala inteira. O médico disse que tu e a cunhada tiveram um choque anafilático e uma gastroenterite aguda por terem ingerido uma toxina desconhecida. Comeram alguma coisa estragada? Ou estavam com tanta fome que engoliram a vossa própria dignidade? Laura, ouve-me. Eu explico. Nós só tivemos uma intoxicação alimentar. Ontem à noite, eu subi ao segundo andar para procurar uns documentos e a Sofia ofereceu-me um copo de água. De repente, ficamos os dois com dores de barriga. As coisas não são como estás a pensar. É só um mal-entendido. Eu juro. Mal-entendido. Subiste ao segundo andar para procurar documentos à 1 da manhã, sem roupa. E o mal-entendido foi tão grande que os dois tiveram de lutar pela mesma sanita e arranharem-se até serem levados nus por uma ambulância em frente a todo o bairro. Tiago, achas que eu sou uma criança de 3 anos? Ou que a tua inteligência é suficiente para insultar o meu QI? Eu estava com tanto calor que tirei a roupa. Só isso, Laura. Tens de acreditar em mim. Estás grávida. Não penses em coisas que te façam mal e ao bebê. Se esta história se espalha, é uma vergonha. Fala com o médico para nos transferir para um quarto privado. Não deixes que as pessoas fiquem a olhar. Vergonha? Tu andaste às escondidas com a minha cunhada por cima da minha cabeça. Não sentiste vergonha? E agora, deitado aqui, com as mãos amarradas como um animal raivoso, é que tens medo da vergonha? Quarto privado? Não há quartos privados para traidores. Fica aí mesmo, para que todos os que passarem possam ver bem a verdadeira face do homem exemplar. Ouvindo as minhas palavras gélidas, a Sofia na cama ao lado pareceu não aguentar mais a humilhação. Levantou a cabeça, o rosto vermelho pela urticária, as lágrimas a escorrer, usando o seu tom habitual de vítima indefesa. Laura, desculpa, peço-te 1000 desculpas. Fui levada pelo diabo. Estava tão sozinha e cometi um erro. Não era minha intenção roubar-te o marido. Por favor, não faças disto um escândalo. Por consideração à nossa família, mantém isto em segredo por mim. Se o Pedro descobre, ele mata-me. Suplico-te pelo bebê que tens na barriga. Faz uma boa ação pelo teu filho, Laura. Boa ação? Tu dormiste com o marido da tua cunhada grávida e agora ensinas-me a fazer boas ações pelo meu filho? Quando abriste a porta do teu quarto para o meu marido, quando me provocaste dizendo que eu com a minha barriga não conseguia satisfazê-lo, pensaste na tua própria moral? Tens medo que o Pedro te mate? Fica tranquila, Sofia. Não vou fazer um escândalo. Vou apenas deixar que a verdade, por si só, encontre o Pedro. Não, Laura, sou tua cunhada. Eu errei. Peço-te perdão de joelhos. Dou-te o que quiseres como compensação. Não contes ao Pedro. A minha família ficará destruída. Todo o bairro vai insultar-me até eu morrer. A tua família ficará destruída. E a minha? Tu e ele juntaram-se para destruir a minha confiança, para destruir o lar do meu filho, que ainda nem nasceu. O que é que vocês me podem dar em troca? Dinheiro? O meu orgulho não está à venda por um preço tão baixo como a vossa moral. Chora, chora à vontade, para que toda a urgência ouça bem o quão melodiosa é a voz de uma educadora tão respeitada, vogal da Associação de Pais, quando chora por ter um caso com o cunhado. Laura, cala-te. Queres levar-nos à ruína? Interrompeu o Tiago. De qualquer forma, eu sou o pai do teu filho. Humilhares-me a mim não te vai trazer glória nenhuma. As pessoas vão rir-se de ti,
Vão dizer que és uma mulher que não sabe segurar o marido. Para com essa atitude e vai pagar as despesas do hospital e tratar da nossa transferência. Agora estás a dar-me ordens? Tiago, com que direito me dás ordens? O direito de um homem apanhado em flagrante adultério nu? Ou o direito de alguém cujo cartão de crédito foi bloqueado por mim ontem de manhã? Ah, e já agora, aquele cartão que gostavas tanto de usar para comprar joias para a cunhada? Eu dei-o como perdido. As despesas de hoje, paguem vocês os dois. Eu vim aqui apenas para assinar um papel a confirmar que não morreram, para que o médico não chame a polícia. A minha tarefa como família termina aqui. Bloqueaste o cartão? Atreveste-te a bloquear o meu cartão? Estás louca? Queres virar esta casa do avesso, é isso? Eu não estou a virar nada do avesso. Estou apenas a limpar o lixo. O que é meu, vou recuperar sem faltar um cêntimo. O que é vosso e sujo, fiquem com ele. Continuem aí deitados a desfrutar das consequências. O antialérgico que o médico vos deu só alivia a comichão temporariamente. A vergonha que sentem, essa não a lavarão em toda a vossa vida. Disse isto, e sem demorar mais um segundo, virei-me e saí da área de emergência, deixando para trás os gritos impotentes do Tiago e o choro desesperado da Sofia. Os olhares dos médicos e enfermeiros que me seguiram não eram de pena, mas de uma surpresa misturada com respeito. Saí pela porta do hospital. O vento da madrugada agitava-me o cabelo. Respirei fundo. O ar estava gelado. A primeira batalha tinha terminado na perfeição. A humilhação fora exposta. Mas eu sabia que quando os ratos são encurralados, recorrem ao seu último trunfo, o apoio da família. E na próxima cena, eu mesma cortaria a última tábua de salvação chamada sogra. Tudo estava apenas a começar. Saí do hospital quando o dia começava a clarear. O ar frio da madrugada não me fez tremer. Pelo contrário, deixou-me a mente estranhamente lúcida. Não fui para casa imediatamente. Conduzi até um pequeno café na cidade e pedi um galão e uma torrada com manteiga. Comi devagar, saboreando cada pedaço. Precisava de recarregar as energias, pois sabia que a verdadeira batalha estava apenas a começar. A minha sogra, a dona Lourdes, não era uma mulher comum. Ela não gritava nem insultava como uma mulher da praça. Era do tipo dissimulado. A sua voz, sempre suave e cheia de moralismos, mas cada palavra era como uma agulha envenenada. Ela nunca aceitaria a verdade de que o seu filho de ouro era um adúltero desprezível. Procuraria todas as formas, usaria todos os argumentos para distorcer a verdade, transformando-a num acidente, num mal-entendido. E no final a culpada seria eu, tal como eu previra. Quando cheguei a casa, a minha sogra já me esperava nos degraus da entrada. Não chorava, não se lamentava. Estava sentada de costas direitas numa cadeira de vaime, com um leque de papel na mão, o rosto frio como pedra. Ao ver o meu carro, não se levantou. Apenas seguiu-me com o olhar, um olhar afiado como uma lâmina. Saí do carro e entrei em casa calmamente. Bom dia, mãe. Acabei de vir do hospital. A minha voz era tão calma como se tivesse acabado de vir do supermercado. A dona Lourdes fechou o leque e bateu com ele suavemente na palma da mão. Senta-te. Preciso de falar contigo. Puxei uma cadeira e sentei-me à sua frente. A sala de estar ainda estava impregnada da atmosfera caótica da noite anterior. O cheiro a desinfetante do hospital preso na minha roupa misturava-se com o cheiro do incenso que a minha sogra acabara de acender no altar, criando um ambiente sufocante. Já ouvi o que o médico disse sobre o que aconteceu ontem à noite. Começou ela, a voz monótona sem emoção. Foi porque o Tiago e a Sofia comeram uns cogumelos venenosos do jardim. Ficaram intoxicados, entraram em pânico e, por isso, não tiveram tempo de se vestir. Foi só um acidente. Quase me ri em voz alta. Cogumelos venenosos? Um guião criado à pressa e completamente ridículo. O nosso jardim só tinha roseiras e algumas plantas ornamentais. Onde é que haveria cogumelos venenosos para comer? E mesmo que tivessem comido cogumelos venenosos, por que é que estariam os dois no mesmo quarto, na mesma cama, no segundo andar, à meio da noite? Mãe, disse eu. Mantendo um tom respeitoso, o diagnóstico do médico foi choque anafilático e gastroenterite aguda. Não mencionou cogumelos venenosos. E acho que os vizinhos não são cegos
ao ponto de não distinguirem entre alguém intoxicado e dois amantes em flagrante. O rosto da dona Lourdes escureceu. Não sejas insolente. Se eu digo que foi um acidente, é porque foi um acidente. Como esposa, ao veres o teu marido e a tua cunhada em apuros, o teu dever é encobrir, manter a honra da família, não deitar mais lenha na fogueira e fazer um escândalo no hospital para que toda a gente se ria de nós. Eu não fiz escândalo nenhum, respondi, olhando-a diretamente nos olhos. Eu apenas disse a verdade. Quem fez um escândalo foi o seu filho e a sua nora. Queridos, eles transformaram-se no motivo de chacota de todo o bairro. Em vez de os culpar a eles, a mãe vira-se contra quem diz a verdade. A verdade não importa. A dona Lourdes bateu com o leque na mesa. O que importa é a honra desta casa. O Tiago é chefe de departamento. A Sofia é educadora. Faz parte da direção da Associação de Pais. Se esta história se espalha, que cara é que eles vão ter para olhar para os outros? As carreiras deles ficam arruinadas. Entendes? Entendo. Entendo perfeitamente. Assenti, com um sorriso irônico, a passar-me pelos lábios. Entendo que a mãe só se preocupa com a carreira e a honra dos seus filhos. A minha dor, a traição que sofri, o meu filho que ainda nem nasceu e já foi magoado, para a mãe isso não vale nada, não é? A dona Lourdes levantou-se de um salto, apontando-me o dedo. Não uses a criança para te fazeres de vítima. Olha para ti primeiro. Se o teu marido vai procurar lá fora, é porque a mulher em casa o descura. Estás grávida, andas sempre cansada, e um homem tem as suas necessidades. Não é de ferro. É compreensível que ele procure consolo noutro lado. Cada palavra dela era como uma martelada. Ela não estava apenas a encobrir o pecado, estava a legitimá-lo, transformando a traição numa coisa natural dos homens e fazendo de mim a vítima, a culpada. A crueldade e a distorção no pensamento desta mulher ultrapassavam todos os limites que eu podia imaginar. Levantei-me e encarei-a. A barriga de 5 meses tornava-me um pouco pesada, mas o meu olhar era mais firme e forte do que nunca. A mãe fala muito bem, compreende o seu filho. Então, e o Pedro? A mãe compreende-o a ele? Ele trabalha arduamente o ano todo longe de casa, a enviar dinheiro para sustentar a mulher, para que ela em casa possa compreender o cunhado subindo para a cama dele? A mãe acha isso razoável? A mãe tem coragem de ligar ao Pedro e dizer-lhe que a traição da mulher dele é perfeitamente compreensível? A minha sogra ficou sem palavras, a boca aberta, o rosto pálido. Eu tinha atingido o seu único ponto fraco, o medo do Pedro, o filho mais velho, que, embora de poucas palavras, era o verdadeiro pilar econômico da família. Ela podia desprezar-me a mim, mas não se atrevia a desprezar o Pedro. Continuei, a voz a endurecer. A mãe quer que eu me cale, que finja, para salvar a honra esfarrapada desses dois. Está bem, eu calo-me, mas com uma condição. Que condição? Perguntou a dona Lourdes apressadamente, como se tivesse encontrado uma tábua de salvação. Ele tem de assinar os papéis do divórcio e sair de mãos a abanar, disse eu, cada palavra clara e definitiva. Este apartamento, todas as contas poupança, ele não terá um único cêntimo. Esse é o preço do meu silêncio. Escolha: a mãe ou a honra dos seus 2 filhos ou os bens. Não pode ter os dois. A dona Lourdes olhou para mim atônita. Não conseguia acreditar que a nora dócil e submissa de antigamente pudesse fazer uma exigência tão cruel e drástica. Tu atreves-te, gaguejou a tremer. Atrevo-me, interrompi, porque a mãe e o seu filho ensinaram-me uma lição. A bondade é só para quem a merece. Para aqueles que a pisam, só o castigo os fará acordar. Não esperei pela sua resposta. Virei-me e subi para o meu quarto. Na noite anterior, eu tinha ativado a bomba biológica. Esta manhã, ativei oficialmente a bomba legal. A partir deste momento, a guerra já não era sobre um triângulo amoroso, mas sim um jogo impiedoso de bens e honra. E eu tinha em mãos tanto o rei como a rainha. Depois da conversa dura com a minha sogra, eu sabia que tinha passado a bola para o campo deles. A dona Lourdes teria de escolher:
Ou convencia o filho a abdicar dos bens em troca do meu silêncio, ou enfrentaria um escândalo que poderia destruir ambos os filhos que ela tanto amava. Mas eu não fiquei à espera da sua decisão. A iniciativa tinha de estar sempre nas minhas mãos. Passei a tarde a executar o próximo passo do meu plano. Contactei uma empresa de mudanças e pedi-lhes que viessem na manhã seguinte bem cedo. Eu não ia mudar-me. Ia mandar mudar os móveis. Na manhã seguinte, enquanto a minha sogra ainda estava trancada no seu quarto, provavelmente a ponderar os seus próximos passos, 2 carrinhas de mudanças pararam em frente ao portão. 6 homens de uniforme entraram rapidamente e iniciaram uma espetacular operação de remoção. Não levei os meus pertences pessoais. Pelo contrário, mandei levar todos os bens de valor que eram propriedade comum. A televisão de ecrã curvo de 85 polegadas, que o Tiago tinha acabado de pagar a prestações, o caro sistema de som surround, o frigorífico side by side, a máquina de lavar e secar, o sofá de pele importado da sala de estar e até a cama king size do nosso quarto. Tudo foi cuidadosamente embalado e transportado para as carrinhas perante o olhar incrédulo da minha sogra. Ela saiu a correr do quarto, os olhos esbugalhados, a voz estridente. Laura, o que é que estás a fazer? Vais mudar-te? Quem te deu permissão para levar as coisas assim? Eu estava de braços cruzados num canto da sala, a observá-la calmamente. Não vou a lado nenhum, mãe. Só estou a mandar guardar estas coisas num armazém. Tenho medo que alguém em desespero se zangue e comece a partir coisas em casa. Assim, na altura da partilha de bens, será mais fácil calcular. Estou apenas a proteger os bens comuns para ambas as partes. Cada palavra que eu dizia era razoável, mas carregada de uma profunda ironia. A dona Lourdes ficou sem resposta. Só podia assistir impotente, enquanto cada objeto de valor era retirado, deixando a outrora luxuosa casa de 3 andares vazia e fria. Legalmente, a casa ainda era um bem comum. Eu tinha o direito de o fazer. Depois de as carrinhas partirem, liguei ao Mário, um amigo que trabalha no ramo de carros usados. Mário, é a Laura, aquele SUV preto com a matrícula. Quero vendê-lo, com urgência. Podes mandar alguém buscar o carro e tratar dos papéis? O preço pode ser o de mercado. Não vou regatear, só preciso que seja rápido. O carro também estava em nome de ambos. Eu não podia vendê-lo, sozinha, mas podia consigná-lo, num local seguro, fora do alcance do Tiago. 1 hora depois, um funcionário do Mário veio buscar o carro. A minha sogra, da varanda do primeiro andar, assistiu a tudo. O seu rosto já não expressava raiva, mas um medo genuíno. Ela começava a perceber que esta nora não estava a brincar. Estava a agir de forma decisiva e implacável. Entretanto, no hospital, o Tiago e a Sofia enfrentavam o seu próprio inferno. Após um dia de tratamento intensivo, os sintomas de gastroenterite e alergia diminuíram, mas a humilhação espalhou-se. O boato sobre o resgate nu do chefe de departamento da farmacêutica e da educadora de infância já se tinha espalhado por todo o hospital e do hospital para todo o bairro. Todos os olhares que recebiam estavam cheios de curiosidade e desprezo. Ao meio-dia, quando uma enfermeira lhes entregou a conta provisória do hospital, o Tiago percebeu que não tinha um único cêntimo no bolso. Tirou o seu prestigiado cartão de crédito para pagar, mas o terminal de pagamento dava erro continuamente. O cartão tinha sido bloqueado. Ele ficou pálido. Tentou aceder à sua conta bancária pelo telemóvel, mas a palavra passe tinha sido alterada por mim. A conta poupança conjunta, a sua única esperança. Ele sabia que estava no cofre em casa, cuja chave só eu tinha. Ele estava literalmente de mãos a abanar. Em desespero, teve de engolir o orgulho e ligar à mãe, a voz a tremer, a pedir ajuda. Mãe, podes trazer dinheiro para pagar a conta do hospital? Eu não tenho dinheiro. A minha sogra, que acabara de assistir a sua casa a ser esvaziada, ouviu o telefonema do filho como um raio. Gritou ao telefone, um grito de impotência e fúria. Dinheiro? Ainda me perguntas por dinheiro? A tua mulher desgraçada limpou esta casa toda, bloqueou todos os teus cartões, até o carro levou para vender. De onde é que eu vou tirar dinheiro para te pagar isso? Desenrasca-te.
A chamada terminou com insultos e choro de ambos os lados. O Tiago sentou-se na cama do hospital, a mente vazia. Não conseguia acreditar que em menos de 24 horas tinha perdido tudo: orgulho, dinheiro, bens. Tinha sido despojado até aos ossos por mim, a mulher que ele sempre desprezara. Sem outra opção, teve de engolir o amargo e ligar a alguns amigos para pedir dinheiro emprestado. Mas os boatos sobre ele já tinham voado longe. Os amigos que antes o adulavam quando ele estava no auge, agora inventavam desculpas para recusar. Epa, agora também estou apertado. A minha mulher acabou de perder dinheiro num investimento. Estou fora da cidade, ainda não voltei. Ninguém lhe estendeu a mão. A crueza das relações humanas fez o Tiago desmoronar. Ele e a Sofia acabaram por ter de fazer a coisa mais humilhante: pedir ao hospital para ficarem a dever, assinando um termo de responsabilidade de pagamento. Saíram do hospital ao final da tarde, ainda vestidos com os largos uniformes de paciente, pois as suas roupas antigas estavam sujas e tinham sido deitadas fora, e ninguém lhes levara roupas novas. Quando o Tiago e a Sofia apanharam um táxi para casa, ainda não imaginavam a devastação que os esperava. Pensavam que pelo menos tinham um teto para onde voltar. Mas quando a porta do táxi se abriu e eles entraram na casa vazia e fria, apenas com as paredes nuas e alguns móveis baratos da sogra, eles perceberam o que era o inferno. Naquela noite, eu não estava em casa. Tinha ido para a casa da minha mãe. Deixei-lhes um espaço vazio para se confrontarem, para olharem para os destroços que tinham causado. Eu sabia que sem dinheiro, sem conforto, sem orgulho, o chamado amor verdadeiro entre o Tiago e a Sofia rapidamente revelaria a sua verdadeira face. E eu estava certa. Poucas horas depois, daquela casa vazia ecoaram gritos, insultos e acusações mútuas. A luta pela sobrevivência entre os desesperados tinha começado. A sala de estar vazia e fria, a luz branca e ofuscante do teto a realçar a desolação. O sofá de pele tinha desaparecido, restando apenas 3 pessoas, sentadas em bancos de plástico baratos que a minha sogra pedira emprestados a uma vizinha. O ar estava denso, pesado como uma nuvem de tempestade. Sentei-me à frente deles, ao lado da minha advogada, Inês, calma e profissional. Tinha-os convocado ali, no próprio campo de batalha, para encerrar tudo de forma definitiva. A minha sogra estava sentada no meio, o rosto encovado, os olhos inchados de tanto chorar. O Tiago estava à esquerda, com a cabeça entre as mãos, o olhar vazio, fixo no chão. A Sofia estava encolhida num canto, como um gato molhado, lançando-me olhares furtivos de medo e raiva. Após um longo silêncio, o Tiago foi o primeiro a falar. A sua voz estava rouca e quebrada. Laura, queres mesmo levar-nos à ruína? Levaste todos os bens, humilhaste-nos perante toda a gente. O que mais queres? O que eu quero, Tiago? Essa pergunta devias fazê-la a ti mesmo. O que querias tu quando te deitaste com a tua cunhada nesta mesma casa? O que querias quando usaste o meu suor e as minhas lágrimas para lhe comprar joias, para a sustentares? E o que querias quando pisaste a minha confiança, a do teu irmão e a de toda esta família, cuja honra tu sempre apregoaste que devia ser preservada? Eu sei que errei, mas foi um momento de fraqueza. Toda a gente comete erros na vida. Não me podes dar uma oportunidade para me redimir? Pelo nosso filho, Laura, pelo nosso filho que vai nascer. Oportunidade? Eu dei-te oportunidades a mais. Dei-te uma oportunidade quando ignorei os cheiros de perfume estranho na tua roupa. Dei-te uma oportunidade quando engoli as lágrimas ao ver aquelas faturas suspeitas. E dei-te uma última oportunidade naquela noite em que me mentiste para subires para junto dela. Foste tu que desperdiçaste todas essas oportunidades. E agora não uses o meu filho como escudo para a tua baixeza. Ele não tem um pai como tu. Ouvindo-me, a Sofia levantou subitamente a cabeça. Já não chorava. Os seus olhos brilhavam, a voz azeda. Laura, não fales como se fosses uma santa. Os homens têm necessidades. Tu, grávida, não o podias satisfazer. É normal que ele procurasse no outro lado. A culpa é tua, por não saberes segurar o teu marido. Se fosses mais atenta, mais carinhosa,
nada disto teria acontecido. Eu só vim preencher o vazio que tu criaste. Vazio? Então, a tua falta de vergonha tem um nome tão bonito assim? Preencheste o vazio subindo para a cama do teu cunhado enquanto o teu irmão estava fora, usando o dinheiro da tua cunhada para te exibires e fazeres compras. Sofia, tu não és a pessoa que veio depois. Tu és uma ladra. Roubaste o marido de outra pessoa, a felicidade de outra pessoa e a paz de uma criança que ainda não nasceu. Não tens moral para me ensinar a ser esposa. Tu atreves-te. A culpa é toda dele, apontou a Sofia. Foi ele que me seduziu. Disse que já não te amava, que a vida contigo era um inferno. Prometeu que se divorciaria de ti para casar comigo. Eu também sou uma vítima. Fui enganada. Cala-te. Quem seduziu quem? Gritou Tiago. Foste tu que te insinuaste, que me provocaste primeiro. Queixavas-te que o teu marido era aborrecido, que te sentias sozinha. Agora que foste apanhada, atiras as culpas todas para cima de mim, mulher sonsa. Tu é que és um cobarde. Tens coragem para fazer, mas não para assumir. Se não fossem as tuas promessas, eu não teria sido louca ao ponto de arriscar tudo isto. Promessas? Que promessas? Eu só me diverti contigo por uns tempos. Quem pensas que és para eu querer casar contigo? Chega. Bati com a pasta de documentos na mesa de plástico. O som não foi alto, mas o suficiente para interromper a troca de acusações entre os dois miseráveis. Eles calaram-se e olharam para mim. Não precisam de representar o papel de vítima à minha frente. Quem está certo? Quem está errado? O céu sabe, a terra sabe e a lei decidirá. Chamei-vos aqui hoje, não foi para vos ouvir discutir. Foi para vos mostrar umas coisas. Abri a pasta e tirei 2 folhas. Uma era uma cópia detalhada dos extratos do cartão de crédito do Tiago dos últimos 6 meses, com todas as despesas para a Sofia sublinhadas a marcador. A outra era uma captura de ecrã das conversas apaixonadas no WhatsApp entre os dois, recuperadas do iPad que o Tiago deixara descuidado para trás. Sofia, dizes que foste uma vítima seduzida. Então, como explicas estas mensagens? Tenho tantas saudades tuas que até dói. Quem me dera que todas as noites fossem contigo. A pulseira que me deste é linda. Vou usá-la. Para sempre. E estas quantias? Recebias dinheiro do meu marido. Gastavas sem pudor. Uma vítima não se comporta assim. A Sofia ficou pálida, gaguejando, sem conseguir dizer uma palavra. Virei-me para o Tiago. E tu dizes que foi só diversão, mas criaste uma conta secreta. Transferiste para lá às escondidas dinheiro da nossa conta poupança conjunta para a sustentares. Prometeste-lhe casa, carro, uma diversão que custou tanto e exigiu tanto investimento. Tiago, não me traíste só a mim. Também cometeste o crime de desvio de bens comuns durante o casamento. Pousei os papéis na mesa. Ao meu lado, a Inês tirou um pequeno gravador e carregou no play. A voz familiar do Tiago ecoou. Era a gravação de uma chamada com um amigo íntimo que eu tinha gravado por acaso. A minha mulher com a gravidez ficou uma seca. Pá, parece uma dona de casa. Nada a ver com a cunhada, que é bem mais interessante e sabe o que quer. Enfim, enquanto o Pedro não volta, vou tomando conta da cunhada. É como fazer uma boa ação. A gravação terminou. O Tiago ficou petrificado, como se tivesse sido atingido por um raio. Não imaginava que as suas palavras mais ordinárias e jocosas tivessem sido gravadas e se tornassem a prova mais contundente contra ele. E agora? Tem mais alguma coisa para dizer? Vim aqui para vos fazer uma última proposta. Assinas este pedido de divórcio. Tu sais de mãos a abanar e eu não apresento queixa-crime por desvio de bens. E tu disse, olhando para a Sofia, desapareces da vida do meu cunhado de forma pacífica. E eu não envio estas provas para o jardim de infância onde trabalhas, nem para o Pedro. Tem 24 horas para decidir. Depois disso, tudo isto estará nas mãos de um juiz. Levantei-me sem lhes dirigir mais um olhar. A sala ficou num silêncio assustador. A minha sogra estava imóvel. O Tiago e a Sofia olharam um para o outro, e nos seus olhos já não havia amor nem desejo, apenas ódio e medo. Tinham se encurralado um ao outro, e agora teriam de arcar juntos com as consequências.
Depois daquela noite, a casa de 3 andares mergulhou num silêncio mortal. Eu não fiquei lá. Voltei para a casa da minha mãe, o meu único refúgio de paz. Deixei-lhes um vazio, um silêncio, para que pudessem remoer o medo e a sua própria nudez. A escolha que lhes dei não foi uma proposta, foi um ultimato. Não tinham o direito de negociar, apenas de aceitar ou serem destruídos. Eu sabia que a minha sogra não desistiria facilmente. Tentaria de tudo para remediar a situação, não por qualquer afeto por mim, mas pela fortuna que eu controlava. Mas eu também sabia que as provas que apresentei eram suficientemente pesadas para bloquear qualquer tentativa de resistência. Podiam debater-se, mas só apertariam ainda mais a rede legal à sua volta. Mas havia uma pessoa que me preocupava, alguém que era tanto vítima como a peça-chave para terminar este drama de forma completa. O Pedro, o meu cunhado, era um homem de poucas palavras, um pouco rude, mas honesto e justo. Passava o ano a trabalhar com betão e aço em obras distantes, poupando cada cêntimo que enviava para a mulher, confiando plenamente na sua dedicada esposa educadora de infância. Ele não fazia ideia de que nas suas costas a sua mulher e o seu irmão mais novo, que ele tanto amava, lhe estavam a colocar um par de chifres longos e pontiagudos. Hesitei em contar-lhe a verdade. Tinha medo de o magoar, de destruir a sua família, mas depois percebi que o meu silêncio não seria bondade, mas cumplicidade com o mal. Um tumor maligno, se não for removido, metastiza e destrói o corpo inteiro. O Pedro merecia saber a verdade. Por mais dolorosa que fosse, ele tinha o direito de escolher, de decidir o seu próprio destino, em vez de continuar a viver numa mentira perfeitamente orquestrada. E eu sabia que chegara a hora de a verdade vir ao de cima. Não liguei diretamente ao Pedro. Não queria ser a mensageira, a pessoa suspeita de tentar semear a discórdia na família deles. Escolhi uma abordagem diferente, indireta, mas com um poder de destruição muito maior. Acedi à minha conta do Facebook, uma conta que raramente usava. Escrevi um post curto, sem uma única palavra de ressentimento ou insulto. Era apenas um anúncio. Um fim embrulhado nas palavras mais calmas possíveis. Após 5 anos juntos, o nosso caminho em comum chegou ao fim. Obrigada por teres feito parte da minha vida. Que cada um encontre a felicidade no seu próprio caminho. A partir de hoje, começa um novo capítulo. Juntamente com o post, publiquei uma fotografia. Não era uma foto de casamento, nem uma foto do casal. Era uma foto da minha mão, com a aliança de casamento retirada, pousada ao lado de um pedido de divórcio, já com a minha assinatura. Ao fundo, a minha barriga de grávida proeminente, como uma afirmação silenciosa da solidão que se avizinhava. Não identifiquei o Tiago nem a Sofia, mas sabia que na minha lista de amigos tinha muitos amigos em comum, colegas do Tiago e até familiares do lado do meu marido. O rastilho estava aceso, e eu só precisava de esperar que se espalhasse. O efeito das redes sociais foi mais rápido do que eu imaginava. Poucas horas depois, o meu post tinha centenas de gostos e comentários. A maioria eram palavras de apoio e conforto, mas entre eles havia comentários insinuantes dos vizinhos que tinham testemunhado a noite de terror. Coitadinha, grávida e sozinha. Mas livrar-te dele é uma libertação, querida. Viver com gente assim só traz mais sofrimento. Parabéns pela coragem. Nós mulheres temos de ser fortes assim. Um marido que trai a mulher com a própria cunhada não merece uma lágrima. Cada comentário, cada linha, eram como pequenas facas acidentais mais afiadas a rasgar a fachada de família exemplar que a minha sogra tanto se esforçara por construir. E então, o que eu mais esperava aconteceu. Um colega de trabalho do Pedro, que era meu amigo no Facebook, tirou uma captura de ecrã do meu post e enviou-lhe. Naquela noite recebi uma chamada de um número desconhecido. A voz do Pedro do outro lado estava rouca, cansada, mas urgente. Laura, é o Pedro. Aquele teu post no Facebook. O que é que significa? E essa história com a minha mulher? O que é que as pessoas andam a dizer? Respirei fundo. Pedro, lamento que tenhas de saber isto desta forma, mas acho que devias vir a casa. Há coisas que tens de ver com os teus próprios olhos
e ouvir com os teus próprios ouvidos para acreditares. Não dei detalhes, não acrescentei nada, apenas disse aquela frase, plantando no seu coração uma semente de dúvida impossível de apagar. Eu sabia que com o seu feitio, o Pedro não ficaria quieto. Ele voltaria. E quando ele voltasse, o teatro de moralidade de toda aquela família cairia oficialmente por terra. 2 dias depois, num final de tarde, um táxi parou em frente à casa. O Pedro saiu, mais magro e mais moreno do que da última vez que o vira. Vestia a roupa de trabalho, ainda com cheiro a cimento e poeira, os olhos fundos, marcados por olheiras de falta de sono e preocupação. Não entrou logo. Ficou em frente ao portão, a olhar para o pátio vazio, onde os vasos de flores que a sua mãe costumava cuidar estavam agora murchos. A casa estava silenciosa, fria, exalando uma atmosfera de luto. Quando ele empurrou a porta e entrou, a cena na sala de estar deixou-o chocado. A sua mãe estava sentada num banco, o cabelo despenteado, os olhos inchados. O Tiago estava num canto de cabeça baixa, sem coragem para o encarar. E a Sofia, a sua mulher, a mulher que ele sempre considerou doce e virtuosa, estava encolhida noutra cadeira, o rosto pálido, o olhar esquivo. O que é que aconteceu aqui? Rosnou o Pedro, cada palavra a sair-lhe com esforço. Alguém me explique o que é essa história de traição com a cunhada, de que toda a gente fala. Ninguém respondeu. O silêncio deles foi a confissão mais clara. O Pedro olhou para a Sofia. O seu olhar desfeito, a decepção, a dor e a fúria misturavam-se nos olhos de um homem que fora traído da forma mais cruel. Sofia, diz-me, é verdade? A Sofia desatou a chorar, lágrimas tardias e inúteis. Eu peço desculpa. Foi só um deslize. Deslize? O Pedro riu. Um riso seco, mais desolador que o choro. Tiveste um deslize com o meu próprio irmão, na minha própria cama, na casa que eu me matei a trabalhar para construir? Ele virou-se para o Tiago e agarrou-o pelo colarinho. Seu canalha, eu tratei-te como um irmão. Dei-te tudo do bom e do melhor, e é assim que me pagas. Dormes com a tua cunhada? Ainda te consideras um ser humano? O Tiago não resistiu. Apenas murmurou. Desculpa-me, eu errei. A minha sogra, nesse momento, interveio tentando separá-los. Pedro, calma. As coisas têm solução. Bater-lhe não resolve nada. A culpa é da Laura. Foi ela que armou esta cilada, que fez este escândalo todo. O Pedro afastou a mão da mãe, gritando: Mãe, até agora ainda o defende? A mãe sabe o que eles andaram a fazer nas minhas costas? Ou sabia e ficou calada? Foi cúmplice deles? A pergunta do Pedro foi como uma faca no coração da dona Lourdes. Ela ficou sem palavras e recuou. Eu não estava lá, mas soube de tudo o que se passou através da Inês. Ela tinha mandado instalar um pequeno dispositivo de gravação na sala de estar. Com o meu consentimento tácito, sentei-me no meu apartamento a ouvir a gravação. Os gritos do Pedro, o choro da Sofia, a defesa descarada da minha sogra, tudo era caótico, mas de uma clareza cruel. O Pedro tinha voltado. A verdade tinha sido revelada. Uma família hipócrita tinha arrancado a sua própria máscara, e eu sabia que a partir daquele momento eu já não estava sozinha nesta guerra. Tinha um aliado relutante, mas a pessoa com a voz mais forte para, juntamente comigo, pôr um ponto final em tudo. Após a tempestade na sala de estar, a casa de 3 andares na Amadora perdeu todo o calor de um lar. Transformou-se numa prisão silenciosa, onde cada um se fechou no seu próprio mundo de culpa, ressentimento e desprezo. O Pedro não falava com ninguém. Trancou-se no quarto, de onde ocasionalmente se ouvia o som de objetos a serem partidos. A Sofia era como uma sombra a vaguear pela casa, os olhos sempre inchados. O Tiago desaparecia de manhã cedo e só voltava à tarde e a más horas a cheirar a álcool. E a minha sogra passava o dia na sala de estar a suspirar, olhando ora para o teto, ora para a porta, à espera de um milagre que pudesse salvar a honra em farrapos da sua família. Enquanto eles se afundavam no caos, eu e a minha advogada Inês avançávamos com os nossos próximos passos.
Expor a verdade ao Pedro foi apenas um golpe moral. O verdadeiro golpe, aquele que poderia aniquilar completamente o futuro do Tiago, teria de ser na sua carreira. O Tiago era um homem vaidoso. Podia viver sem amor, mas não sem status e admiração. O seu cargo de chefe de departamento na empresa farmacêutica era tudo o que ele tinha. A sua fachada para impressionar o mundo e seduzir mulheres ingênuas como a Sofia, tirar-lhe isso seria como arrancar-lhe a última camada de pele. Eu sabia que para o derrubar de forma convincente, não podia usar acusações vagas. Precisava de provas irrefutáveis de que ele tinha abusado do seu cargo para benefício próprio. E mais uma vez, as minhas competências de análise de dados foram úteis. Passei 2 dias inteiros no escritório em casa da minha mãe, a rever todos os extratos de conta, faturas e e-mails de trabalho que tinha visto por acaso durante os anos de casamento. Antes eu apenas os via por alto, sem prestar atenção, mas agora, com o olhar de uma investigadora, comecei a ligar os pontos aparentemente insignificantes. Descobri um padrão. Sempre que a empresa do Tiago fechava grandes contratos para o fornecimento de material médico, logo a seguir apareciam na sua conta pessoal comissões suspeitas das empresas parceiras. Não eram valores enormes, apenas alguns milhares de euros de cada vez, registrados como bônus ou ofertas, mas somados representavam uma quantia considerável. Continuei a investigar. Lembrei-me de uma vez em que o Tiago se gabou de ter negociado um preço excelente para um lote de ventiladores importados da Alemanha. Mas ao comparar a fatura de importação que ele deixara descuidada na secretária com a cotação oficial da marca na internet, descobri uma enorme diferença de preço. Ele tinha feito um acordo com o fornecedor, inflando o valor do contrato em quase 20% para dividir a diferença. E o cúmulo da canalice. Encontrei um e-mail antigo em que o Tiago instruía a Sofia, que na altura trabalhava como contabilista numa pequena farmácia, a criar uma série de faturas falsas para justificar despesas extraordinárias com parceiros. A Sofia, cega de amor e com pouca experiência profissional, obedeceu sem questionar. Eles não eram apenas amantes, eram cúmplices no desvio de fundos da empresa. Reuni todas estas provas: extratos bancários, faturas, e-mails, contratos. Elaborei um relatório detalhado, lógico e coeso, que mais parecia uma acusação do Ministério Público. Cada número, cada data, estava cruzado e ligado, formando uma rede de provas inegável. Mas não enviei o relatório imediatamente. Se o enviasse naquela altura como esposa em processo de divórcio, a minha denúncia perderia muita força. Pensariam que era uma vingança mesquinha, uma tentativa de manchar a reputação do meu marido para ganhar vantagem. Eu precisava de outra pessoa, alguém com credibilidade e posição para expor tudo. Pensei no Sr. Antunes, o vice-diretor da empresa farmacêutica, um homem conhecido pela sua integridade e aversão à corrupção. Ele também tinha um conflito latente com o Tiago, que o tinha enganado várias vezes em projetos. Eu sabia que se estas provas chegassem às mãos do Sr. Antunes, ele não as ignoraria. Não contactei o Sr. Antunes diretamente. Enviei toda a documentação através de um serviço de correio anônimo. Dentro do envelope não havia uma única palavra minha, apenas uma nota curta, cuidadosamente datilografada. Esmo. Senhor Vice-Diretor Antunes. Estas são as provas dos atos de corrupção e abuso de poder do chefe de departamento, Tiago Mendes. Por razões de segurança pessoal, prefiro manter o anonimato, mas confio que com a sua integridade saberá o que fazer para proteger a idoneidade da empresa. Uma flecha, 2 alvos. Forneci as provas e protegi-me de futuras complicações legais. A bomba tinha sido enviada e eu só precisava de esperar que explodisse. E explodiu de forma espetacular. 3 dias depois, a empresa farmacêutica do Tiago teve uma reunião extraordinária do Conselho de Administração. O Sr. Antunes, com o dossiê de provas irrefutáveis em mãos, apresentou todo o caso. A direção da empresa, que já suspeitava do enriquecimento súbito do Tiago, ficou em choque. Imediatamente, foi formada uma equipa de auditoria interna. Convocaram o Tiago para uma reunião. Confrontado com os extratos bancários, os e-mails de instrução, as faturas falsas com a sua assinatura e a da Sofia, o Tiago não teve como negar.
desmoronou ali mesmo na sala de reuniões. O resultado foi rápido como uma sentença de morte. Tiago Mendes foi despedido com justa causa, por corrupção e por causar graves prejuízos à empresa. Além disso, a empresa decidiu entregar todo o processo às autoridades policiais para investigação e processo judicial. Ele não só perdeu o emprego, como também enfrentava a possibilidade de ir para a prisão. Este golpe atingiu em cheio toda a família do meu ex-marido. A notícia de que o Tiago tinha sido despedido e estava a ser investigado por corrupção espalhou-se como um incêndio. Foi ainda mais devastador do que o escândalo de adultério. A honra que a minha sogra tanto se esforçara por preservar estava agora reduzida a cinzas. O Tiago voltou para casa naquela tarde. Já não era o chefe de departamento elegante e respeitável. Era um desempregado, um criminoso. Sentou-se no meio da sala de estar vazia, o olhar perdido. Tudo tinha acabado. A carreira, o prestígio, o dinheiro, tudo se tinha desvanecido. Naquela noite recebi uma chamada do Pedro. A sua voz era grave e pesada. Laura, obrigado. Se não fosses tu, talvez nunca soubesse com que tipo de pessoas estava a viver. Já pedi o divórcio e serei tua testemunha em tribunal, se precisares. Fiquei em silêncio por um momento e depois disse suavemente: Obrigada, Pedro. Espero que encontres a paz em breve. Desliguei. O castigo para o Tiago tinha sido executado, mas eu sabia que havia mais uma pessoa que tinha de pagar pela sua cumplicidade. O drama ainda não tinha terminado. A queda do Tiago não arrastou apenas a sua carreira. Foi como um terremoto que abalou as fundações já apodrecidas daquela família. Quem mais sentiu o abalo foi, sem dúvida, a Sofia. Quando a notícia de que o Tiago estava a ser processado pela empresa farmacêutica por corrupção e abuso de poder se espalhou, a Sofia ficou em pânico. Sabia que entre as provas que eu tinha divulgado estariam as faturas falsas que ela assinara. O medo de ser implicada, de ser chamada a depor, de perder o emprego e até de enfrentar acusações criminais, superou qualquer sentimento ilícito que ela ainda nutrisse pelo Tiago. Começou a evitá-lo. Acabaram-se os olhares cúmplices, as palavras de consolo. Sempre que o Tiago estava em casa, ela trancava-se no quarto. A cumplicidade no crime não gera união, gera desconfiança e o medo de ser traído. Mas quem selou o destino da Sofia de forma definitiva foi o Pedro. Depois de descobrir toda a verdade, o Pedro já não era o homem calado e resignado de antes. A dor de ser traído pela mulher e pelo irmão transformou-o numa pessoa diferente, fria e determinada. Não partiu nada, não insultou, apenas reuniu silenciosamente as provas finais e apresentou o pedido de divórcio em tribunal. Na audiência de divórcio, o Pedro apresentou provas irrefutáveis do adultério da Sofia. A gravação da discussão na sala, os testemunhos dos vizinhos e até as faturas das joias e cosméticos que o Tiago lhe comprara com o meu cartão de crédito. A Sofia, perante as provas contundentes, não teve como se defender. Apenas baixou a cabeça e chorou, culpando a solidão e a sedução do Tiago. Mas as suas lágrimas tardias de nada lhe valeram. O tribunal decretou o divórcio e, como a Sofia foi considerada a única culpada pela ruptura do casamento, perdeu a guarda do filho. O filho pequeno do casal ficaria a cargo do Pedro. Ela teve de sair de mãos a abanar, sem direito a qualquer partilha de bens. A casa, embora um bem comum, fora comprada maioritariamente com o dinheiro que o Pedro poupara nos seus anos a trabalhar nas obras. O tribunal considerou isso e decidiu a favor dele. A sentença foi como a facada final, cortando todos os laços que a Sofia tinha com aquela família. Perdeu o marido, o filho, a honra e a casa. No dia em que a Sofia fez as malas para sair, chovia em Lisboa, uma chuva miudinha e triste, como a sua própria vida naquele momento. Arrastou a sua pequena mala para fora do portão, por onde um dia entrara como noiva, como uma educadora de infância admirada por todos. Ninguém da família do ex-marido se despediu. A minha ex-sogra trancou-se no quarto. O Tiago não estava em casa, provavelmente ocupado com as notificações da polícia. Apenas o Pedro estava na varanda do segundo andar. Ao olhar silenciosamente para baixo,
Não sei se no seu olhar havia satisfação, desprezo ou uma última ponta de pena pela mulher com quem um dia partilhou a vida. A Sofia, debaixo de chuva, levantou a cabeça e olhou para o Pedro. Soltou um grito de angústia e desespero. Pedro, és tão cruel. Não te resta um pingo de compaixão? O Pedro não respondeu. Apenas se virou e desapareceu na escuridão. A porta da varanda fechou-se com um estrondo. Sem nada, sem ter para onde ir, a Sofia agarrou-se a uma última esperança. Pensou que, afinal de contas, o Tiago era seu amante e tinha a responsabilidade de cuidar dela. Apanhou um táxi e foi até ao endereço do quarto miserável onde o Tiago estava a viver temporariamente. Encontrou-o sentado sozinho, num quarto úmido e apertado, rodeado de garrafas de álcool vazias. Ele parecia patético e derrotado. Ao ver a Sofia, não mostrou qualquer alegria ou compaixão. Apenas levantou a cabeça, os olhos vermelhos, a voz arrastada pela bebida. O que é que fazes aqui? Vieste rir-te de mim? Tiago, não tenho para onde ir. O Pedro pôs-me na rua. Ajuda-me, por favor. Nós podemos recomeçar. A Sofia soluçou, agarrando-se à sua última esperança. O Tiago riu, uma gargalhada louca. Recomeçar com o quê? Com as mãos a abanar e um monte de dívidas? Olha para mim. Perdi o emprego, estou prestes a ir para a prisão. A culpa é toda tua. Se não fosse por ti, eu não estaria nesta situação. Minha culpa? A culpa é da tua ganância, da tua estupidez, gritou a Sofia. Desaparece. O Tiago pegou numa garrafa vazia da mesa e atirou-a na direção da Sofia. Sai da minha vida. Não quero voltar a ver-te, mulher de mau agouro. A garrafa estilhaçou-se aos pés da Sofia. Ela gritou, recuou e caiu à porta. Olhou para o Tiago, o homem por quem arriscara tudo e que agora a olhava com os olhos de um inimigo. Ela compreendeu. O amor deles era, na verdade, uma troca, e quando já não tinham nada para trocar, ele simplesmente se desfez. A Sofia levantou-se a cambalear, virou-se e correu para a chuva. Já não chorava. Na sua mente só havia o vazio. Tinha perdido tudo. E tudo por sua própria culpa. Soube desta história através de uma antiga vizinha. Não senti satisfação nem pena, apenas um cansaço. O turbilhão de traição e ganância tinha finalmente engolido todos os que o criaram. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Eu errei. Errei mesmo. Podes deixar-me ver o meu filho? Era o Tiago. Olhei para a mensagem e não respondi. Uma guerra tinha terminado, mas a guerra para proteger o meu filho de um pai terrível talvez ainda estivesse para começar. A mensagem do Tiago apareceu no ecrã do meu telemóvel, mas eu não respondi. Não queria dar-lhe qualquer esperança, por mais pequena que fosse. Para mim, o homem chamado Tiago Mendes estava morto. Morreu naquela noite em que descobri a verdade no ecrã do iPad. A pessoa que me enviava mensagens agora era apenas uma sombra do passado, um fracassado a tentar agarrar-se à última corda sentimental que ele mesmo cortara. Mas subestimei o seu descaramento. Sem resposta, o Tiago iniciou uma campanha de terrorismo psicológico. Ligava-me incessantemente. Eu não atendia. Enviava dezenas de mensagens por dia, passando de súplicas de arrependimento a lamúrias sobre a sua desgraça. Dizia que não encontrava emprego, não tinha dinheiro para comer, vivia num quarto sem água quente. Esperava que a pena me amolecesse, mas não. O meu coração estava endurecido. Cada mensagem de desgraça dele só aumentava o meu desprezo. Ele vivera numa casa de 3 andares com todas as comodidades. Conduzia um carro de luxo, vestia roupa de marca, tudo graças ao meu esforço e ao meu dinheiro. Ele não soube valorizar. Destruiu tudo com as próprias mãos. A miséria que ele agora enfrentava era o preço que tinha de pagar. Ao ver que a tática da pena não resultava, o Tiago recorreu ao seu último e mais baixo trunfo: usar o nosso filho por nascer como ferramenta. Laura, podes não pensar em mim, mas, por favor, pensa no nosso filho. Ele está quase a nascer. Precisa de um pai. Não sejas cruel ao ponto de me tirares o direito de ser pai, de tirares ao nosso filho uma família completa. Ao ler esta mensagem, tive mesmo de rir. Um riso amargo. Direito de ser pai?
Pensou ele no seu direito de ser pai quando se deitou com a cunhada? Pensou ele neste filho quando gastava dinheiro a sustentar a amante? Quando me chamava de dona de casa seca e aborrecida? Este homem não era apenas egoísta, era doente, hipócrita. Ele não amava esta criança. Via-a apenas como um bilhete, uma tábua de salvação para poder voltar à vida confortável de antes, para continuar a viver à minha custa e da minha família. Eu sabia que não podia continuar em silêncio. O meu silêncio poderia ser interpretado por ele como hesitação, como um raio de esperança. Precisava de apagar essa esperança de forma definitiva. Marquei um encontro com ele, não num café discreto, mas no escritório da minha advogada, a Inês. Queria que todas as suas palavras e ações ocorressem sob a supervisão da lei. No dia combinado, o Tiago chegou muito cedo. Parecia ainda mais patético do que eu imaginava. Magro, pálido, os olhos fundos. A roupa que vestia, embora fosse a sua melhor, não conseguia esconder o ar amarrotado e velho. Ao ver-me entrar com a Inês, levantou-se apressadamente, com um sorriso forçado e bajulador. Laura, chegaste. Senta-te, por favor. A voz. Não temos muito tempo, interrompi-o, a voz fria. Sentámo-nos frente a frente, separados por uma mesa de madeira polida. A Inês colocou um pequeno gravador na mesa e ligou-o. O Tiago olhou para o gravador, o rosto a mudar de cor, mas não se atreveu a protestar. Li todas as tuas mensagens. Comecei sem rodeios. Queres encontrar-te comigo para falar sobre a criança, certo? Sim, Laura. Ele acenou apressadamente, a voz cheia de súplica. Eu sei que errei. Errei de uma forma imperdoável, mas o nosso filho é inocente. Ele não merece nascer numa família desfeita. Peço-te que me des uma oportunidade para recomeçar, para ser um bom pai. Um bom pai? Sorri com desdém. E como planeias ser um bom pai? Continuando a mentir, a encontrar-te com outras mulheres às escondidas da mãe dele, ou ensinando-lhe que os homens têm o direito de trair, desde que depois peçam desculpa? Não, não é isso. O Tiago abanou a cabeça freneticamente. Juro que vou cortar todos os laços com a Sofia. Nunca mais voltarei a cometer o mesmo erro. Dedicarei todo o meu tempo, toda a minha atenção a cuidar de ti e do nosso filho. Vou voltar a trabalhar. Vou ganhar dinheiro. Darei à minha família a melhor vida possível. Ganhar dinheiro? Errei com desdém. E como planeias ganhar dinheiro quando nenhuma empresa contratará alguém com um historial de corrupção e uma reputação moral duvidosa? Ou vais continuar a usar os contactos da minha família para encontrar um novo apoio? O Tiago engasgou-se. Eu tinha acertado em cheio. Tiago, continuei, a voz a endurecer, para de fingir. Tu não amas esta criança. Estás apenas a usá-la para te agarrares a mim, aos bens que perdeste. Pensas que com a criança como ponte poderás voltar lentamente, continuar a tua vida de parasita e de luxo. Estou certa, não estou? A franqueza das minhas palavras fez com que o Tiago perdesse a sua fachada de coitadinho. Ele levantou a cabeça, os olhos a brilhar de raiva e ressentimento. Tu vês-me assim? Aos teus olhos sou apenas um interesseiro? Não sou eu que te vejo assim. São as tuas próprias ações que provam que és esse tipo de pessoa. Respondi sem hesitar. Um verdadeiro pai, ao saber que vai ter um filho, nunca chamaria a sua mulher, que carrega o seu filho, de dona de casa seca e aborrecida. Um verdadeiro pai nunca usaria o dinheiro poupado para o seu filho para comprar joias para a amante. E um verdadeiro pai nunca deixaria a sua mulher e filho, num ambiente familiar tóxico, a serem criticados pela sogra e provocados pela cunhada, só porque é demasiado cobarde para os defender. A cada frase que eu dizia, o rosto do Tiago ficava mais pálido. Ele não podia refutar porque era tudo verdade. Laura, chega. Levantei a mão para cortar a sua súplica. Chamei-te aqui hoje não foi para ouvir as tuas lamúrias ou promessas. Chamei-te aqui para pôr um ponto final. Este é o pedido de divórcio. A Inês empurrou uma pasta na direção do Tiago. Aqui dentro está o pedido de divórcio e o acordo de partilha de bens. A Laura concorda em não apresentar queixa-crime por desvio de bens, nem exigir qualquer indemnização pelos danos morais que causaste. Em troca, terás de abdicar completamente da guarda do teu filho, e não te poderás aproximar da Laura
e da criança a menos de 500 metros sem autorização do tribunal. Quanto à pensão de alimentos, como não tens capacidade financeira de momento, a Laura também não a exige. Considera isto o último ato de humanidade que ela te oferece. O Tiago olhou fixamente para os papéis, as mãos a tremer, abanou a cabeça, a voz quase um grito. Não, eu não assino. Nunca abdicarei da guarda do meu filho. Ele é meu filho. Ele é meu filho, disse eu, a voz fria como gelo. No dia em que escolheste ir para a cama com a tua cunhada, perdeste o direito de ser pai dele. Tiago, dou-te duas opções. Primeira, assinas estes papéis. Acabamos tudo de forma amigável. Ficas livre para encontrar uma nova vida. Segunda, não assinas. Vamos a tribunal e eu usarei todas as provas que tenho. As mensagens de adultério, as gravações, os extratos bancários e até o testemunho do Pedro sobre como seduziste a mulher dele. Usarei tudo para provar em tribunal que não tens a moral necessária para educar uma criança. Com um historial como o teu, quem achas que o tribunal vai apoiar? Eu tinha-o encurralado. Ele olhou para mim, os olhos cheios de ódio, mas também de uma impotência avassaladora. Ele sabia que tinha perdido. Perdeu em toda a linha. Ele baixou a cabeça sobre a mesa, os ombros a tremer. Muito tempo depois, levantou a cabeça, pegou na caneta e, com a mão a tremer, assinou o seu nome nos papéis. A tinta, borrada e molhada, talvez fosse de lágrimas. Mas aquelas lágrimas de arrependimento tardio, para mim, já não tinham qualquer valor. Com o pedido de divórcio assinado pelo Tiago na mão, senti um alívio imenso. Um fardo que carregara durante anos fora finalmente pousado. Eu estava livre. Eu e a Inês levantámo-nos sem dizer mais uma palavra. Quando chegamos à porta, o Tiago chamou-me. A voz rouca. Laura, posso fazer-te uma última pergunta? Parei, mas não me virei. Naquela noite, na jarra de água, foste tu. Que? Fiquei em silêncio por um segundo e depois sorri levemente. Não sei do que estás a falar. Talvez tenha sido o karma, Tiago. Quem semeia ventos colhe tempestades. Disse isto e saí, fechando a porta com força, deixando o Tiago sozinho naquela sala fria, com uma pergunta para a qual ele nunca teria resposta. Depois de o Tiago assinar o divórcio, pensei que tudo poderia finalmente acabar. Estava exausta de lutas e intrigas. Tudo o que eu queria era uma vida pacífica para esperar o nascimento do meu filho. Mas estava enganada. O karma não se abateu apenas sobre o Tiago e a Sofia. Encontrou também outra pessoa, aquela que tolerou, encobriu e até incentivou o pecado. A minha ex-sogra. Desde que o Pedro se divorciou e o Tiago foi despedido, a casa de 3 andares na Amadora perdeu toda a sua vida. O Pedro, depois de resolver tudo, decidiu vender a casa. Disse que não conseguia continuar a viver num lugar cheio de memórias dolorosas e de traição. Queria começar uma nova vida noutro lugar com o seu filho. O dinheiro da venda da casa, depois de deduzidas as despesas, foi dividido em 3 partes. O Pedro ficou com uma parte para garantir o futuro do filho. Deu uma pequena parte ao Tiago como último gesto de fraternidade. O restante usou para comprar um pequeno apartamento para a mãe. A minha ex-sogra, de senhora de uma casa grande e espaçosa, com uma nora para servir e o dinheiro dos filhos a sustentá-la, viu-se de repente a viver num apartamento de apenas 50 metros quadrados num prédio antigo. Para muitos ainda seria uma vida boa, mas para ela, habituada ao luxo e a exibir-se para os vizinhos, foi uma humilhação. Já não tinha dinheiro para spas e compras. As suas amigas ricas de antes afastaram-se gradualmente. Os vizinhos do novo prédio não a conheciam, não a respeitavam, nem a temiam como no bairro antigo. Tornou-se solitária no seu próprio espaço apertado. Mas o que mais a magoava não era a privação material, mas a mudança de atitude dos seus 2 filhos. O Pedro, após o choque da traição, tornou-se frio e distante. Dava-lhe apenas uma mesada mínima para as despesas e visitava-a de vez em quando, por pouco tempo. Já não era o filho obediente e devoto de antes. Ele tinha visto a sua verdadeira face, a de uma mãe que, para proteger um filho mimado,
ignorou o sofrimento do outro. E o Tiago, a sua esperança e orgulho, tornou-se o seu maior fardo. Sem emprego, sem bens, sem honra, afundou-se no álcool e no jogo. O pouco dinheiro que o Pedro lhe deu, ele gastou-o todo em apostas. Na esperança de recuperar o que perdera, voltava frequentemente à casa bêbado, partindo coisas e culpando a mãe. A culpa é toda tua. Se não tivesses defendido a Sofia, se não tivesses metido o nariz, nada disto teria acontecido. Agora olha para nós. Eu perdi tudo. E tu também não estás melhor. A minha ex-sogra, que passara a vida a dar ordens e a ensinar os outros, vivia agora com medo e sob as críticas do filho que mais amava. Não se atrevia a responder, apenas chorava e implorava. E, inevitavelmente, a sua saúde começou a deteriorar-se. A tensão alta e a diabetes, que ela sempre desvalorizara, agravaram-se. Sentia-se frequentemente tonta e cansada, mas não tinha ninguém para cuidar dela. O Tiago estava sempre fora, em bares e jogos. O Pedro estava ocupado com o trabalho e o filho. Numa tarde, estando sozinha em casa, teve um pico de tensão. Caiu no chão, batendo com a cabeça na quina de uma mesa. Tentou arrastar-se até ao telefone e ligou para o Tiago. Ninguém atendeu. Ligou para o Pedro. Ele estava numa reunião. Por fim, em desespero, ligou para mim. Quando ouvi a sua voz fraca e ofegante do outro lado da linha, não hesitei. Chamei uma ambulância e apanhei um táxi para o seu prédio. Quando cheguei, ela já estava a ser levada para a ambulância. Fui a única a tratar da sua admissão no hospital e a pagar as despesas. O médico disse que ela tivera um AVC ligeiro e que, por ter sido socorrida a tempo, não corria risco de vida, mas precisaria de ficar internada para observação e tratamento. Durante os dias em que esteve internada, fui a única a visitá-la e a cuidar dela. Contratei uma empregada para lhe levar as refeições e tratar da sua higiene. Pedi a Inês que tratasse de toda a papelada. Não o fiz por afeto, nem por ser uma santa. Filo por uma questão de consciência. Não podia deixar uma pessoa idosa, por pior que tivesse sido para mim, sozinha num hospital, sem ninguém. A minha ex-sogra acordou 2 dias depois. Ao ver-me sentada ao lado da sua cama, a descascar-lhe uma maçã, ficou sem palavras, apenas chorou. Lágrimas de remorso. Laura! Desculpa-me. Ela segurou-me na mão, a voz a tremer, não disse nada. Apenas coloquei a maçã descascada num prato. Coma, mãe, para recuperar as forças. Ela abanou a cabeça. Eu não mereço. Tratei-te tão mal e agora és a única que está aqui comigo. O Tiago, o Pedro. Onde é que eles estão? Estão ocupados, mãe. Respondi, uma resposta suave, mas que ela entendeu perfeitamente. Nos dias seguintes ela não falou muito, apenas me observava em silêncio, o olhar cheio de uma complexidade de gratidão, vergonha e arrependimento. Talvez, na solidão da cama de hospital, confrontada com a indiferença dos filhos que pariu, ela tenha aprendido a lição mais dura da sua vida, que o amor não vem de bajulação, nem de se ter um neto rapaz. Vem da sinceridade, dos pequenos gestos de cuidado nos momentos difíceis. Ela tivera uma nora assim, mas não a soube valorizar. Tinha afastado a única bondade que poderia ter recebido. Quando o Tiago e o Pedro finalmente apareceram no hospital e me viram a cuidar da mãe deles, não tiveram coragem de me olhar nos olhos. O Pedro apenas deixou um envelope com dinheiro na mesa. Aceitei o envelope sem recusar. Esta é a vossa responsabilidade, não a minha. A partir de amanhã não virei mais. A mãe precisa de vocês, os seus filhos. Disse isto e virei-me para sair. Tinha cumprido o meu dever de consciência. O resto era com eles. Eles semearam, eles que colhessem. O maior castigo para minha ex-sogra não foi a pobreza, mas a solidão e o remorso que a acompanharão para o resto da vida. 4 meses após a última audiência em tribunal, dei à luz uma menina. No dia em que ela nasceu, o céu de Lisboa estava incrivelmente azul. Segurei-a nos braços, contemplei o seu rostinho rosado e as lágrimas escorreram-me pelo rosto. Mas desta vez não eram lágrimas de mágoa ou dor. Eram lágrimas de gratidão, de renascimento. Pensei que a minha vida se tinha afundado na lama da traição. Pensei que nunca mais conseguiria erguer a cabeça.
Mas ao olhar para a minha filha, compreendi que o destino me tinha tirado um marido terrível, mas me dera um anjo, uma razão para viver melhor, para ser mais forte. Sabem, depois de toda a tempestade, o que fica não é a satisfação da vitória, nem o ódio por aqueles que me magoaram. O que fica é uma paz estranha. Já não me importo como o Tiago vive, se a minha ex-sogra está a pagar pelos seus atos. A vida deles, o caminho que escolheram, já não faz parte do meu mundo. Aprendi a deixar ir. Deixar ir, perdoar, é libertar-me do peso do passado. É como segurar um carvão em brasa. Se insistirmos em segurá-lo, a única pessoa a queimar-se somos nós. Largar pode deixar uma cicatriz, mas pelo menos deixará de doer. A jornada que percorri é talvez a jornada que muitas mulheres por aí já enfrentaram, estão a enfrentar ou irão enfrentar. Ensinam-nos a ser pacientes, a sacrificarmos-nos, a aguentar por causa dos filhos, a preservar o lar a todo o custo. Mas há lares que são apenas gaiolas douradas, que nos aprisionam no desprezo e na dor. Há sacrifícios que não são recompensados com gratidão, mas vistos como uma obrigação. A minha história é talvez um lembrete. Um lembrete de que o silêncio de uma mulher não é fraqueza, mas pode ser o prelúdio de uma tempestade. A nossa bondade é um presente, não uma obrigação, e esse presente deve ser dado apenas a quem o merece. Nunca se sacrifiquem ao ponto de se perderem a vocês mesmas. Nunca amem alguém ao ponto de esquecerem o vosso próprio valor. Porque quando deixamos de nos respeitar, não podemos esperar que outros o façam. Ser forte não significa aguentar tudo. Não significa que não se pode chorar. Ser forte, por vezes, é simplesmente ter a coragem de abandonar uma relação tóxica, de virar as costas ao que nos magoa e de escolher recomeçar a nossa própria vida, por mais difícil que seja. De uma esposa que apenas baixava a cabeça e aguentava, vivendo sob o controle e o desprezo da família do marido, tive de aprender a levantar-me, a usar a razão em vez das lágrimas, a transformar a dor em força. A Laura de hoje não é uma supermulher sem fraquezas. Continua a ser uma mulher, mas uma mulher que aprendeu a amar-se a si mesma em primeiro lugar. Se esta história tocou de alguma forma o vosso coração, se vos fez refletir ou simplesmente sentirem-se compreendidos, não hesitem em deixar um comentário. Cada partilha vossa é uma enorme fonte de encorajamento, ajudando-nos a saber que não estamos sozinhas nesta jornada de contar as histórias da vida. E se gostam deste tipo de partilhas, deixem um gosto, subscrevam o canal e ativem as notificações para que possamos passar mais noites juntos a ouvir, a refletir e a curar. Agora estou sentada à janela a olhar para a minha filha a dormir profundamente no berço. Lá fora, a cidade acendeu as suas luzes, brilhando como uma galáxia. A vida continua com as suas dores, mas também com as suas alegrias simples. E eu sei que a jornada de ser mãe solteira terá muitos desafios, mas já não tenho medo, porque sei que depois da chuva, o sol volta a brilhar, e depois da dor, encontraremos a paz, à nossa maneira. Obrigada por terem ouvido até ao fim.